para depois a gente coloca lá no nosso canal. Vamos então entrar no nosso texto. Esse é o nosso objeto de estudo de hoje, Mateus capítulo 21, versículos 12 a 17. Quem quiser abrir aí na sua tradução, fica à vontade. A gente colocou a Bíblia de Jerusalém e também a tradução do Haroldo. No caso, eu vou ler a tradução do Haroldo, mas a gente vai fazendo um estudo comparativo. Tem algumas pequenas diferenças de tradução. Então, expulsão dos vendilhões do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E diz a eles: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo os sumos sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fez, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes da boca de infantes e lactantes, restauraste o louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali pernoitou. Então essa é a narração como está lá em Mateus. A gente vai começando a perceber, tomar contato com o texto, né? Por isso que a gente vai fazer a leitura de outro evangelista, Marcos, que tem uma narrativa muito parecida, mas aí a gente vai vendo um pouco as diferenças e vai internalizando o texto, vai montando esse cenário. Tem até um filmezinho, um vídeo da cena, que eu vou mostrar também para vocês hoje, para que a gente construa bem esse cenário do que aconteceu, o que não aconteceu, o que aconteceu. Mas vamos compartilhar aqui a leitura. Alexandre, você pode ler, meu amigo? Sim, gente, desculpa. Marcos capítulo 11, 15 a 19. Os vendedores expulsos do templo chegaram a Jerusalém, e entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, eles se dirigiram para fora da cidade. Então, uma narração bem parecida, né, com a de Mateus. E vamos percebendo a cena, né, os elementos da cena. Depois a gente vai fazer um raio-x do que a gente pode pesquisar, né, que a gente chama dos elementos de pesquisa. Mas primeiro vamos vendo o que a cena nos traz, né? Jesus chegando no templo e expulsando os vendedores. E há uma cena também intrigante, relatada por Mateus, e também, acho que depois, mais à frente, Lucas também vai falar, que são as crianças também falando, e a população ali também se manifestando. Vamos gravar essas cenas, esse cenário. Agora, Lucas. Lucas é bem curtinho, né? Os vendedores expulsos do templo. Vamos aqui pedir para
Alexandre e Antônio já foram. Israel, você pode ler, meu amigo? Não sei se você está podendo. Caso não, vou pedir então para Irvina. Ah, não, Israel apareceu aí, ó. Depois eu passo para ele. Talvez eu tive que dar uma ausentada. Tranquilo, amigo. Você pode fazer a leitura desse Posso evangelista? sim. Os vendedores expulsos do templo. Capítulo 19, versículo 45. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Ensinamento no templo. Ensinava diariamente no templo. O chefe dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo parecer bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia elevando. Bíblia de Jerusalém. Interessante que a Bíblia de Jerusalém, ela divide, né, a cena em dois momentos, colocando até títulos diferentes. A gente vai perceber isso, que dependendo da tradução, há essas diferenças, né, de como elas dividem os temas do Evangelho. Mas também a cena segue bem parecida. Fiquem à vontade se vocês perceberem algo para comentar em relação ao texto. Tem muito texto, né, porque são os 4 evangelistas. A gente vai ler a Bíblia de Jerusalém, Ismael? E essa tradução eu estou variando um Perdão. pouco. Perdão, eu achava que a gente estava vendo Haroldo. Mas uma A gente diferença vem em Mateus. que eu percebi aqui nos textos de Haroldo, é que somente Mateus se refere aos infantes, né, às crianças, aos menores, os lactantes, né, que ele chamou aqui. Marcos e Lucas não fazem essa referência na É obra verdade, verdade. de Haroldo, eles não fazem a referência a essas duas personagens. Há até um quadrinho que o pessoal fez comparando. Mas antes da gente ir para esse quadrinho, vamos ver como é que está em João, né? Muito bem colocado. Eu percebi que tem detalhes da cena que são diferentes dos evangelistas. Isso é ótimo, porque a gente tem várias visões, né? É como várias pessoas narrando o mesmo fato, né? Cada um tem a sua perspectiva. A gente sabe que a fonte, muitas vezes a fonte, por exemplo, que Lucas utilizou é diferente. Lucas pegou um trabalho feito pelo Paulo, conversou com Maria, conversou com discípulos, e Mateus e Marcos foram evangelhos mais iniciais, Marcos é mais resumido. Cada um tem a sua característica, os evangelistas, né? Como a gente sabe. Vamos então para João. Tem a tradução de Haroldo. Vamos ler a tradução do Haroldo, porque tem alguns detalhes interessantes. Vocês vão ver que tem alguns números durante o texto que correspondem a notas de rodapé, e como eu copiei da versão virtual, terminou indo com esses números, mas fiquem tranquilos. Irvina, você pode ler, minha amiga, esse texto? Eu não sei se você está me ouvindo, Irvina. Ela disse que ela ainda não tem Ela condição de falou. ler por causa da timidez. Eu também sou tímida, mas eu posso tentar. Ah, fique tranquila. Pelo chat ela respondeu aqui, pode ser? Pode ser. A purificação do templo. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui.
não façais da casa do meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: zelo por tua casa me devorará. Então interrogaram-no os judeus e lhes disseram: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Em resposta, disse-lhe Jesus: destruirei este santuário e o levantarei em 3 dias. Então os judeus lhe disseram: este santuário foi edificado em 46 anos, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disto, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Muito bom. Quanta coisa, né? Ele já dá João bem mais acrescenta. detalhes, né? Exatamente, exatamente. Então, há apenas um detalhe de tradução no versículo. Cadê o versículo? Tem uma diferençazinha na tradução da Bíblia de Jerusalém, muito, muito pequena, em relação, acho que no versículo 15, fez um açoite de cordas, chicote de cordas, é a mesma coisa, e expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. E na Bíblia de Jerusalém, ao invés de estar tanto as ovelhas como os bois, está com as ovelhas e com os bois. Mas o sentido é o mesmo, né? Todos ali estavam sendo expulsos daquele ambiente. Mas aí a gente tem muito mais detalhe, se fala do templo, do santuário edificado em 3 dias, e muita coisa interessante aqui no Evangelho de João. Mas só para a gente ter um pouco dessas diferenças, tem esse quadrinho nos mostrando a diferença entre os evangelistas, né? Então, quando apenas João dá alguma notícia em relação ao momento, né? Estando próximo à Páscoa dos judeus, então essa cena, segundo João, estava acontecendo nas proximidades da Páscoa, da festa da Páscoa, onde em Jerusalém Marcos e João falam, e João fala do chicote de cordas, né? Apenas ele fala desse chicote. A gente vai ver muito interessante o que é que isso significa, esse chicote, né? Porque é uma visão que pode nos assustar, né? Jesus utilizando um chicote na mão. A gente vai ver o que significa isso, esse açoite, que, enfim, não quero dar spoiler não, mas é muito interessante. E aí a ação, né, de expulsar os vendedores, todos os 3 falam com alguns detalhes de diferença. Resgate da lei, ou seja, Jesus trazendo um ponto do Antigo Testamento, né, da Torá, um resgate da lei da Torá. Isso ele faz em todos os evangelistas, né, e só mudando um pouco em João a citação. Então a gente vai ver de onde veio essa citação. A gente vê muitas vezes, até bom para quem está iniciando hoje, quanto é importante a gente fazer essa consulta, essa viagem, conhecer um pouco do Velho Testamento, porque Jesus faz muitas citações, muitas referências, né? Quando ele fala, está escrito, ouvistes o que foi dito, ele às vezes cita, como nessa passagem, passagens, referências assim diretas ao Antigo Testamento. Então, não é por acaso, a gente tem que ver o contexto de onde veio, o que significa essa citação. Então, tudo isso a gente vai estudar. Mais ações de Jesus. Em Mateus fala da cura, de uma cura no templo de cegos e coxos, a essa referência. E em Lucas acrescenta-se que ele ensinava diariamente no templo.
Então, a gente já até viu, até pelo contexto das passagens anteriores, que quando Jesus começou a chamar os discípulos, né, que Jesus já era, de certa forma, conhecido naquela região, principalmente depois das bodas de Caná, certamente, e ele já ensinava, né, já conversava sobre a lei, e isso vai ajudar a nos entender a reação do público, a reação das pessoas, tanto dos sacerdotes assustados, como das pessoas e as frases que elas disseram durante essa cena. Certo? Fiquem à vontade. Quem quiser, tantos detalhes, quem quiser anotar, também, fica à vontade. Larissa está aqui também anotando. Reação dos ouvintes também tem algumas diferenças. Como o Alexandre falou, em Mateus, só em Mateus que ele fala dessa questão das crianças, dos infantes lá que estão exclamando no templo, Hosana, filho de Davi. O que significa isso, né? E aí que Jesus dá uma outra citação. Não, nunca leste que da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito preparaste um louvor para ti? E aí outros detalhes, né, que a gente vai perceber, para a gente não ficar lendo tanto texto, mas fica aí esses quadrinhos que nos ajudam a perceber as diferenças que tem no texto. Agora, para não ficar a gente também só texto, para a gente construir essa cena na nossa mente, vamos ver um vídeo. Toda vez que eu mostro um vídeo do Evangelho, eu gosto sempre de lembrar que os filmes, os vídeos que são feitos relatando a história do Cristo, são sempre uma interpretação, né, do diretor, da equipe cinematográfica, que pega o texto do Evangelho e acrescenta o seu olhar, né? Então, é sempre uma perspectiva. É muito bom que a gente lembre isso. Esse grupo aqui, que a gente gosta sempre de trazer, que é do canal Mormon, o que a gente gosta dele é que eles costumam ser bem fiéis ao texto como está no original, né? Mas sempre há uma interpretação. Então, dito isso, feita essa ressalva, eu vou abrir o texto aqui para a gente assistir juntos. Eu vou compartilhar com vocês. Geralmente a gente manda o link e vocês assistem, mas aqui dá para eu compartilhar com vocês, não tem problema. E aí todo mundo assiste junto. Vamos lá. É porque a gente usa tanto esse pessoal do canal Mormon que eles já estão até acostumados. Não vão chiar, não, de a gente estar usando o vídeo deles, não. Então já deve ter aparecido aí para vocês, eu vou dar play. Prestem atenção, né? A gente vai ver que eu não sei qual é a referência que ele busca. Ele escolheu um dos evangelistas, é João, acabei de ver aqui. Então essa cena pega como referência o evangelho de João, certo? Sem os detalhes que tem nos outros. Vamos lá. Tirai daqui estes!
Não façais da casa de meu pai casa de venda. Essa então é a cena. Eu estava aqui até perguntando para Larissa se ela tinha visto algum chicote na mão. Olha aqui, ele tá com alguma coisa. Realmente ele está com alguma coisa na mão, né? Como a gente vê no Evangelho de João, fala desse açoite, chicote, que é usado, tá? Já é um spoiler que eu estou dando aqui. Era usado pelos pastores, né? Para tanger ali, né? As ovelhas. E, enfim, isso aí pode ter algum símbolo, né? Que a gente vai ver. Então, gente, algum comentário inicial em relação a isso que a gente acabou de ver? Alguma pergunta? Certamente muitas perguntas surgem, né? Por que que Jesus fez isso? O que significa isso? Primeiro nos assusta a gente ver uma cena dessa. Jesus foi agressivo, né? Existe alguma violência nesse ato? Enfim, essas são reflexões. Primeiro a gente precisa entender o que que aconteceu. Lili, você levantou a mãozinha? Fica à vontade. Exatamente. Eu acho que a primeira pergunta é essa. Será que Jesus realmente teve uma atitude dessa? É verdade que ele precisou ser firme, mas será que ele agiu com tanta agressividade? O espírito mais puro do planeta teria precisaria ter uma atitude assim? Assim, com firmeza, certamente sim, né? Acho que é a principal pergunta, né? Que a gente pode Verdade. debater, né? Assim, muitos dizem, não, na verdade, foi mais uma... as interpretações variam muito, né? A ideia que ele queria passar era de que era o momento de purificar o coração, mas sempre essa imagem é sempre muito forte, né? E sempre levanta muita polêmica. Então a gente pode debater sobre isso. É verdade. Alexandre? Lili, enfim, boa noite de novo. A gente já estudou isso no NEP da Paraíba e essa passagem de Jesus com qualquer ferramenta que lembrasse o uso para a violência, ainda que a simbologia também do pastor, né, que é o pastor que conduz as ovelhas, que aquilo podia ser algum elemento assim que também servisse para conduzir as ovelhinhas, e a gente fazendo essa simbologia, nós somos aquelas ovelhas lá que Jesus estava educando, tentando educar. Mas, minha amiga, eu não consigo também criar essa imagem de Jesus causando prejuízo financeiro a quem quer que fosse, virando mesas, espalhando moedas. Eu gosto muito de pensar que o verbo, né, o poder, a psicosfera, a presença moral e espiritual de Jesus ali, exortando aquele povo ali a se retirar de uma área que a gente vai ver mais um pouquinho lá, que devia ser uma área destinada tão somente à oração, fez com que eles mesmos se agitassem, os espíritos que os rodeavam ali, também os espíritos obsessores que tinham interesse na deturpação daquele ambiente, entrassem em algazarra, né, olha, vamos fugir, vamos correr, e a própria perturbação espiritual se refletindo no plano físico, criou uma algazarra que provocou, sei lá, na correria, derrubaram-se mesas, os dinheiros foram espalhados no chão. Eu gosto de pensar assim, mas respeito todas as visões aí, porque, afinal de contas, Jesus estava ali usando de ferramentas humanas, roupas humanas, comia com objetos humanos, então... Mas fica também minha opinião, só para dizer que eu concordo com você, minha amiga. Obrigado. Não, muito interessante. Isso, por aí mesmo, acho que é por aí. Obrigada. É uma interpretação interessante, Alexandre. Eu gosto muito de começar esse tema fazendo essa pergunta, porque realmente suscita muitas dúvidas, né? E acho que mais alguém levantou, o Adalberto disse, faço as minhas palavras as palavras do Alexandre. É interessante que tem muitas visões sobre inclusive no meio espírita,
né? Eu já vi muitos companheiros falando que essa passagem teria sido um acréscimo, e outros reinterpretando ela simbolicamente. O que eu acho interessante, em primeiro lugar, que a gente faça, é entender o que o texto diz, né? O que está lá e o que foi algo que foi criado posteriormente, com a nossa própria criatividade e imaginação, né? Porque no momento, no texto, por exemplo, não há expressamente nenhum movimento de Jesus de violência em relação a algum vendedor, de bater em alguém. Há, como a gente vai ver, né, o uso desse chicote, ele virando as mesas e tal, que realmente a gente vê e interpreta como uma atitude, né, violenta, talvez agressiva, mas vamos entender o que aconteceu e que a passagem não é só isso. O interessante é que a gente viu quando a gente estudou o tema, lá na Paraíba, foi isso. Há outras coisas que a passagem nos traz, né? Referências ao Antigo Testamento. De repente, não, imagina aquela loucura com a narrativa de Mateus, por exemplo. Aquela loucura lá, os vendedores correndo, é ovelha, é boi, e de repente crianças começam a, a quase que cantar, né? Infantes lá cantar, e o povo. É uma coisa assim meio até um pouco intrigante, né? Porque é uma cena que parece ser uma cena violenta, mas ao mesmo tempo traz essa carga, né, de respeito daquelas crianças e uma referência. Há outras referências em outros evangelistas também. O Israel, acho que queria falar, né, Israel? É, eu quero fazer uma consideração. Verdade. Na verdade, nessas passagens, assim, quando a gente se aprofunda nessas análises ali, primeiro passo a gente vai entender, vamos dizer assim, a postura dos evangelistas, né? A questão, assim, como que eles viam o Cristo e para quem que eles retratavam o Cristo e para quem eles historificavam, vamos dizer assim, o Evangelho, né? E é interessante, em relação, até fazendo um questionamento aqui, que os evangelistas, eles não dão muito, vamos dizer assim, eles não seguem muito essa cronologia, e dentro desse roteiro aqui, que você mencionou ali, a gente tenta fazer um pouquinho esse caminho dentro da cronologia, né? Dentro da vivência de Jesus, né? Como se fosse essa questão mais cronológica, né? Que eu falo assim, para a gente se aprofundar dentro das reflexões, dentro da simbologia, vamos dizer assim, do que vem trazer a mensagem. Porque quando Jesus começa o mencionato, ali a gente vai ver João colocando ele como esse ser divino que faz aliança, vamos dizer assim, de Deus com a comunidade judaica, com o povo terreno, os habitantes do planeta Terra, né? Eu falo para a gente se entender dentro dessa jornada. E no segundo passo, dentro dessa cronologia, a gente vai ver ele, dentro da simbologia da vinda dele para a Terra, exemplificando essa passagem da expulsão dos vendilhões do templo, né? Qual o momento que Jesus vem no planeta, assim como ele chega nas bodas lá, ele chega no terceiro dia ou na metade da festa, né? O que ele traz a mensagem de expulsão dos vendilhões do templo? Porque tem uma passagem que eu estava vendo aqui, que é no livro ali, que é as obras bibliográficas, né? Que é a enciclopédia da vida de Jesus, que ela fala as duas naturezas de Jesus, né? Então, a gente vai ver assim que Jesus não fala só aquela comunidade, aquele povo escolhido ali, né? E aqueles discípulos que ele recrutava para essa missão de implantação do reino de Deus no coração dos homens, mas também ele falava para o tempo, vamos dizer assim, para o espírito imortal, né? Atemporal, aquela mensagem atemporal. Então, fala assim que isso acontece porque Jesus não tinha somente a natureza humana, mas também a natureza divina. Isso, e aqui no texto fala assim, isso cabalmente é o que origina o problema e o torna tão delicado e difícil. Assim, o teólogo que tentar resolver essa questão
dentro dos limites de sua inteligência humana, jamais deverá esquecer que Jesus foi, em todas as épocas de sua vida, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nem por um instante a natureza humana dele foi obscurecida ou eclipsada por sua divindade. Admirável ministério de piedade que contemplamos timidamente, com ternura e com assombro. Então, dentro dessa introdução que ele faz ali dessa natureza divina, a gente, vamos assim, tem que ver esses aspectos diretos, né, para aquela sociedade, o trato que eles davam com o templo, e a questão também, já que a gente está falando de templo, a gente vai ver assim que o reino de Deus, né, é a obra divina no coração do homem. Então, essa mensagem que você leu na introdução ali, que Antônio leu na introdução, né, que fala do templo em si, o que é expulsar? Só do templo da época de Jerusalém? Ou do nosso templo, vamos dizer assim, da humanidade que estava nesse momento, onde ainda se comprazia muito com as paixões, com a matéria, ainda esse afinco dentro do que é material. E Jesus vem, na verdade, nesse ato que ele fala ali, que é uma postura teatral, né? Que, na verdade, é uma expressão de linguagem, também uma forma de passar a mensagem, que os sábios da época usavam, né, vamos dizer assim, chamando atenção. Então, essa questão de derrubar as bancas, que fala ali, sem jamais mostrar essa outra postura, porque a gente vê essa postura de Jesus, o divino, como João o traz, e também de Lucas, como ele traz o homem, né, essa questão da postura de Jesus humano, né, esse lado dele, sim, e perfeito, como o maior exemplo do humano em si, né, apesar que, como nossa amiga disse ali, sim, a compreensão de Jesus é o governador da terra, né? Então, a gente tem que discernir bem essas diferenças do objetivo em si. Ele é tanto temporal como atemporal em si. Não sei se atingir onde eu queria chegar aí. Israel, você já está trazendo algumas coisas que a gente vai ver mais à frente, mas é interessante a gente ter esse olhar, que a gente pode extrair lições. O Antônio pediu para falar, e acho que é o Antônio. Fica à vontade, amigo. Eu endosso em grande parte o que o Israel colocou, embora eu discorde do teólogo cuja obra ele colocou, porque nós espíritas, nós não podemos admitir em Jesus a supremacia da natureza humana sobre a natureza espiritual. Não é? Então, nós sempre que nos depararmos com a palavra, com um texto qualquer, que coloque em xeque o comportamento de Jesus, automaticamente nós temos que ir para o campo da simbologia. Não é? E conforme nos orientou o Livro dos Espíritos, o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem à Terra, se nós admitirmos o mínimo que seja de deslize, não é mais perfeito. Não é? Então, sempre que isso ocorre, nós temos que entender que é uma interpretação humana de uma divindade, e não a divindade fazendo um papel de humano. Não é? Então, não se pode admitir em Jesus nada, absolutamente nada, que abale a pureza e a conquista espiritual que ele já teve. Da mesma forma, quando Kardec comenta sobre Deus, em que ele fala, não se pode admitir o mínimo de divergência sobre Deus, porque se admitir, não seria mais Deus. Né? Então, nós espíritas, né, sempre que nos depararmos com uma passagem dessa, a gente tem que ir para o campo da simbologia. É inadmissível pensar que Jesus, por qualquer deslize, tivesse cometido um ato desse. Né? Realmente, se os 4 evangelistas mencionam, há uma razão para isso e há algo simbólico que nós precisamos entender. E Alta de Souza já dá ali na introdução uma pista muito grande. Amélia Rodrigues dá, Emmanuel nem se fala, a Joana de Ângeles também, Eurípides Barçanufo tem mensagens sobre isso também, Caiba Schutel, né, que falam bastante sobre essa questão interpretativa. Então, eu acho que nós temos que partir, tá certo, sempre do campo simbólico, e não desse questionamento que, para nós, entendo, que já é um questionamento superado.
né? Não se admite, não dá para se admitir isso da natureza de Jesus, né? Câmbio. É verdade, Antônio. A gente teve até essa discussão quando a gente estudou sobre a tentação de Jesus no deserto, né? No mesmo sentido, né? Jesus teria sido tentado, né? Alguém, a gente entrar nessa discussão não leva muito a um lugar ou outro, né? Porque a gente tem como ele a grande referência de modelo e guia, e a gente sabe que um espírito puro, um espírito perfeito, um espírito que é o governador e direciona todas as tarefas desse planeta, não tinha como cair nessas mesquinharias, né? Então, ali, assim como na tentação do deserto, né? Onde simbolicamente o Satanás, que é o adversário, chega para o Cristo, mas o Cristo ali estava representando um símbolo, né? Lá na tentação do Cristo, na tentação do deserto, um símbolo, na verdade, da humanidade representada pelo povo judeu, né? Que também sofreu uma tentação no deserto, passou 40 anos no deserto, como na passagem ele passou 40 dias, então a gente viu lá que há correspondências. Aqui a gente pode buscar também entender que nós não estamos falando do Cristo cósmico que nós conhecemos, né? E sim só pode ser um símbolo, né? Que não faz sentido, não encaixa, né, com as atitudes do Cristo, esse comportamento. Então a gente vê que a passagem tem muitos elementos simbólicos. Se fosse só a narração da cena e da agressividade, da violência, não, mas há muitos outros elementos que nos indicam que aquela é uma cena muito mais simbólica, teatral, como até o Israel falou, do que uma atitude mesmo do Cristo. E é interessante, o Israel até trouxe, tem um outro quadrinho aqui, quer dizer, cada evangelho traz uma ordem cronológica diferente em relação a essa passagem. Cada evangelho coloca num momento diferente. Olha que interessante. E como o Antônio falou, todos os evangelhos trouxeram, de alguma forma diferente, mas todos os evangelhos trouxeram. Então, deve ter alguma razão, né? O Antônio comentou com a gente, para alguma lição, para que todos eles fizessem questão de colocar. E é o que acontece. Como a gente vinha seguindo João, né? Vocês vão ver que João, justamente, as núpcias de Caná, as bodas de Caná, que antecedem, né? O antes aí, ó, que antecede a passagem de hoje, que é a purificação do templo. Já nos outros, o momento é diferente, né? Em Mateus, o que precede a passagem, só para a gente entender o contexto, né? Interessante. O Israel até comentava a importância de contextualizar a cena também. Em Mateus, essa cena, a cena que antecede é a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num... aliás, não é que ele entra, é mais à frente, é que ele entra montado no burrinho. A entrada messiânica em Jerusalém, Jesus vindo de Jericó para Jerusalém. Em Marcos, a parábola da figueira estéril precede, e em Lucas, uma outra passagem sobre as lamentações sobre Jerusalém. Então, são momentos bem diferentes em que os evangelistas vão encaixar essa passagem. E também os momentos que são posteriores também são todos diferentes. Isso Você sabe nos que eu estou dá... me perguntando, Ismael, Uhum. a dificuldade que nós vamos ter de qual texto nós vamos escolher os elementos. É mesmo. Eu estava fazendo aqui o compêndio dos textos. É muito elemento. É muita coisa. Eu acho, talvez, Antônio, que a gente vá pescando, porque são tantas coisas, talvez a gente seja melhor a gente começar por Mateus. Oi, Ruth, pode falar. Só contextualiza agora para as meninas, como a gente está falando muito em elemento, e falou agora que a gente vai ver os elementos, só contextualiza para as meninas essa parte do estudo. Certo, muito bem, Ruth, muito bem lembrado.
nesse estudo de hoje, após a leitura e a contextualização da cena, o que geralmente a gente faz é perceber o que a gente chama de elementos de pesquisa, que são os personagens, são as circunstâncias, são as perguntas que a gente faz ao texto, né? Quando ocorreu, onde ocorreu, as pessoas que estão envolvidas, os detalhes da cena, e a gente vai separando, óbvio que todo texto tem uma carga e nos traz lições, mas há elementos que vão nos nortear para pesquisá-los e entender melhor o texto. Por exemplo, se a gente pega aqui Mateus, o texto de Mateus, que é o primeiro texto, ele vai falar de pombas, né? Os cambistas, os vendedores, vendiam pombas. Aí a gente pode achar, mas falou em pombas, deve ser algo irrelevante, mas não, né? Vale a pena a gente pesquisar o que é que significa pombas no Evangelho, no contexto judaico, né? Não é isso, Antônio? Só me permita acrescentar uma coisa. Quando nós falamos, gente, de elementos no texto, nós estamos falando, basicamente, dos substantivos, dos adjetivos, dos verbos, né, das condições de tempo, das condições, das circunstâncias em que as coisas aconteceram, dos locais. Isso tudo é que nós chamamos de elementos, tá certo? Para que vocês se situem. Então, aconteceu em Jericó, era de manhã ou era de noite, choveu, não choveu, era época de fruto, não era, a banda direita, banda esquerda. Então, esses são elementos que nós chamamos, que separamos para fazer um estudo desses elementos, para depois contextualizar dentro da passagem. Câmbio. Exatamente, Antônio. Então, a gente percebe que há muito texto, há muita coisa para a gente ver. Por isso, até a pergunta do Antônio, a gente tá aqui buscando, porque nesse momento, o que é que a gente faz? Ver no texto e destrinchar ele os elementos. Faltam 30 minutos para o nosso encerramento, né? Então, vamos tentar ver os elementos dos textos. A Larissa falou isso, que ia pescar de cada um, e eu fiquei pensando na dificuldade do fechamento moral separando os peixes no final da rede, sabe? É verdade, verdade. Que cada um tem um contexto, né? Quem falou pescar de cada um foi tu. Fui eu. Mas tem um ponto que eu terminei esquecendo. Vamos voltar aqui para a ordem cronológica. Realmente, os textos são bem diferentes, né? Então, talvez, eu até estava tendo essa ideia da gente começar por Mateus, fazer o estudo da cena em Mateus. E a cena de Mateus é muito parecida com a de Marcos, né? A de João, acho que é a que acrescenta mais detalhes, não é isso? Porque dentro dessa análise ali, se a gente for fazer assim mesmo, pescando esses elementos, né, que eu falo, tentando montar talvez essa cronologia dentro dessa simbologia do messianato, porque Jesus teve já outros momentos, vamos dizer assim, antes dessa apresentação no Templo de Jerusalém, né? Mas ali também é o marco, vamos dizer assim, do início do messianato dele, né? Tanto que nas festas lá de bodas lá, que ele fala, ainda não é chegada a minha hora, né? Algumas questões sempre demonstrar que não era o momento, vamos dizer assim, do início do messianato, mas ele começa ali nas bodas de Caná. Então, vamos dizer assim, quando a gente analisa cada evangelista, a gente vai ver a perícope anterior, vamos dizer assim, e o que ele entrelaça, o que esse evangelista está querendo trazer ali. Tanto quando eu falo assim, dentro dessas nossas análises, quando a gente faz assim, essa questão do de Jesus, esse governador da terra, e o Jesus encarnado, né? Então, e aquela missão que ele traz ali, porque a gente vai ver que é a característica do espírito evoluído não infringir também, vamos dizer assim, as nossas conquistas, né? Ele vai provocar em nós, vamos dizer assim, esse movimento para essa construção do reino divino dentro dos nossos corações. Ele não vai trazer de mão aberta, vamos dizer assim,
Ele vai dando as dicas e vai provocando, né? Então, cada evangelista vai tentar trazer, vamos dizer assim, esses elementos e a construção dentro daquilo que ele quer trazer para aquela comunidade mais específica que ele fala, ou daquela visão que ele tem do Cristo. Porque é claro que a gente já, como espírita, a gente já desassocia, vamos dizer assim, essas questões, muitas do evangelho ali, que traz do Jesus humano. Mas cabe a nós voltar essa postura para entender a comunidade judaica, né? E tentar tirar, vamos dizer assim, dentro daqueles evangelistas que estão querendo trazer naquele momento em si, né? Dentro daquele público que ele está falando, por que ele traz aquela mensagem depois daquela perícope ou não, porque tem que os sinóticos ali que são alinhados, e João já mais filosófico, e já traz uma postura diferente, ele vê o Cristo da maneira diferente. Então, é importante para a gente estar pensando esses elementos. O ideal, que o Antônio falou assim, é difícil, mas o ideal era ir pescando em todos, né? E tentávamos, assim, fragmentar, e dentro dessa nossa construção, e deixar também, assim, a coisa evoluir dentro da nossa análise também crítica e dos nossos estudos, sem a pretensão, vamos dizer assim, de querer seguir um roteiro perfeito, né? Que a gente vai estar voltando, é como aquele colar de pérolas mesmo, e como se fosse aquela costura que a gente faz, aqueles alinhavos que a gente vai emendando, parece que não tem direção, mas depois eu junto outra peça, formam, né, um contexto. Lembrando, Israel, que mesmo essa análise dessa cronologia, ela vai ter que ser feita de uma forma simbólica, né? Porque os evangelhos foram escritos entre 40, 45 depois de Cristo até 120. Estou falando dos sinóticos, né? Até 120. Então, muita colocação ali, ela está por ordem de memória, não está por ordem cronológica. É verdade. Então, ela tem uma importância dentro da visão daquele evangelista, né? Então, a cronologia também tem que ser analisada dentro dessa simbologia, né? Câmbio. Muito, muito bom mesmo, porque, como foi colocado, até a gente comentava, são momentos bem diferentes que eles escolhem colocar essa nossa passagem, né? E isso pode trazer uma lição que a gente não perceberia se a gente não percebesse, não entendesse o contexto. Mas só terminando a explicação para o pessoal, depois que a gente faz essa colheita dos elementos, a gente divide essa pesquisa entre todos nós, né? Geralmente Larissa faz uma listinha com os elementos, e aí a gente escolhe, eu vou ficar com o elemento 1 a 4, e aí a gente vai dividindo. É basicamente isso, dessa forma que funciona esse nosso primeiro contato com o texto, para poder dinamizar e também oportunizar a participação de todos. Mas fiquem à vontade, né, vocês que estão chegando hoje, que não precisam participar nesse primeiro tema, observem como é que funciona, e aí depois, em outro tema, vocês podem participar conosco também desse momento. Bem, Botem Mateus. o nosso... Aí a gente vai destacando, né, as palavras. Podemos ir a Mateus, sabendo que nós acabamos de vir das bodas de Caná, né? Embora ainda não tenhamos fechado o tema. Então, o João também faria sentido a gente dar uma olhada em João, ou também talvez até começar por ele. Então pronto, bota aí em João e a gente já Porque a gente já tem um também. contexto na cabeça, não sei, o que é que vocês acham? João tem bastante elemento, interessante começar separando por ele. E aí, depois do estudo de João, a gente parte para os evangelhos sinóticos, né? Só explicando para o pessoal, evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos, que são geralmente os mais similares. Então, pode ser, pessoal? Podemos começar por João? Embora a gente não deixe os outros de lado, não. Só por... Então, no Evangelho de João... Agora, em relação a esses textos, a gente, para fazer esse comparativo entre os evangelhos, a gente vai receber de alguma maneira? Sim, sim. Todo esse material
de hoje, já vou disponibilizar no grupo. Acho que a Ruth vai lhe colocar no grupo do WhatsApp, lá onde a gente compartilha, e a gente também tem uma nuvem, né? Tem um drive que a gente coloca esses arquivos também, viu, Ivina? Ótimo, porque a minha maior dificuldade mesmo, uma dos meios pelo qual não li e dificuldade de acompanhar está sendo justamente essa comparação nas várias óticas, né, dos vários evangelhos. Então, acho até por isso que é interessante a gente começar por João, que ele está mais completo, para quem está iniciando. Isso ao meu ver, né? Não sei se tem mais alguém iniciando, como eu. Sim, Sim. sim, tem o Adalberto também, tem Lili. E, então, só para reforçar, Ivina, todo esse material vai ficar lá, né, disponibilizado. Até é bom você ter lembrado, porque aí tá todos os evangelistas lá. Esse material aqui em slide, né? Vai estar todo disponibilizado lá. E querendo também vocês acompanharem por alguma tradução que vocês tiverem, fiquem também à vontade. A gente usa a Bíblia de Jerusalém e a tradução do Haroldo Dutra, do Novo Testamento. Mas existem muitas outras traduções confiáveis. Vamos lá em João, então? Vamos usar. Por mim, tudo bem, João. Pronto. Vamos usar a tradução do Haroldo, então, do Novo Testamento. A tradução do Haroldo também, o bom dela é que ela tem uma versão virtual também, para quem quiser adquirir. E aí facilita que a gente já copia, que foi o que eu fiz aqui. Então lá, na verdade eu até errei aqui, porque Haroldo não chama de purificação do templo. Fui fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ele chama realmente da expulsão dos vendilhões do templo. Não estava próxima à Páscoa. Então, lembrando do contexto das bodas de Caná, então a gente vem de uma festa de casamento e estava próxima outra festa muito importante para os judeus, que é a Páscoa. Já começa, né, Antônio, com esse elemento da Páscoa, que é bom a gente observar, não é isso? Isso. Pronto, eu botei aqui, Páscoa. Eu acho que nós podemos começar com os elementos substantivos e depois nós vamos com as condições de verbo e de tempo, né, para facilitar. Ótimo. Ótimo. Então, o primeiro elemento, Páscoa dos judeus. Páscoa dos judeus, é. Aí tu separa em elementos substantivos e os... Beleza. É porque ele coloca ali, estava, né? E, então, o que mais? Temos aí, Jesus subiu Israel a falou Jerusalém. alguma coisa? Não, eu coloquei assim, a relação, esse destaque é importante mesmo, a Páscoa dos judeus, mas você vê assim que na introdução ele fala estava próximo. Então, quer dizer, o tempo ali também, que ele quer dizer que é da proximidade, qual que eram os preparativos, né? Não só a simbologia da Páscoa em si, mas que antecede também ela, né? Perfeito. Porque estava Verdade. próximo. Exatamente. Era uma festa muito importante, então os preparativos certamente iniciavam com uma boa antecedência, né? A gente vai ver o quão, até hoje, inclusive, é muito importante, é um simbolismo fortíssimo, profundo, da Páscoa para os judeus. É interessante até a gente ver que na condição, no contexto cristão, assumiu uma outra conotação. Então é bom a gente fazer esse resgate, né, para o judaísmo do primeiro século, como é que eles comemoravam a Páscoa e o que ela significava para eles. E era em Jerusalém, né, que a comemoração acontecia. Aí tem, É Jesus subiu para Jerusalém. É interessante colocar subiu para Jerusalém, né? Onde é que ele estava anteriormente, né? Geograficamente, ele subiu para Jerusalém. Estava em Caná da Galileia e subiu para Jerusalém, esse movimento dele, né?
Mas esse a gente já bota na parte... Isso, Larissa já está separando direitinho e vai colocar para vocês. Ótimo, Larissa. Jerusalém foi um elemento substantivo que a gente já viu, mas aqui tem um outro contexto também que a gente pode resgatar. E como o Ruth falou aí, esse movimento de Jesus de subida dificilmente deixa de ter significado. Sempre tem algum significado. Nesse caso, eu botei Jerusalém junto com subiu, porque quando a pessoa for procurar subiu a Jerusalém, aproveita e já falaria sobre Jerusalém, né? Nesse contexto da viagem de Caná para Jerusalém, né? Volta lá no texto. E achou, É porque encontrou... essa tradução está diferente dessa. Essa aqui é de quem, essa tradução? É do site NEP Brasil. É qual do NEP Brasil? É uma Bíblia online, porque ela não tem direitos autorais. Tá. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas. Então, os vendedores são outro elemento substantivo interessante para a gente ver. E a expressão encontrou no templo, né? Expressão encontrou no templo, também, na parte do... E também ali posturas sentados, né? Olha só como tem detalhe. E Assentados, os cambistas sentados, né? E aqui nós temos vendedores de bois e os cambistas, né? É bom a gente ver essa diferença, se existe uma diferença entre esses vendedores e os cambistas. E o que o Israel colocou é importantíssimo, sentados. Isso é importantíssimo essa interpretação. Hoje a gente está pegando as peças do quebra-cabeça, depois a gente vai juntar, com paciência, tranquilidade. Fez um açoite de cordas. Aqui na tradução de Larissa está um azorrague de cordas, de cordéis. Tá difícil. Na tradução da Bíblia de Jerusalém é um chicote de cordas. Mas todos eles se referem à mesma coisa. Então, um outro elemento importante para a gente E ver. Haroldo, açoite de cordas. Fez um açoite de cordas. É interessante ali. Porque até na própria... ali nos rodapés de Haroldo ali, ele ia falar, não vai entrar detalhe ali, né? Da questão da açoite foi feito, porque você não poderia entrar no templo com nenhum material, com uma espada ou com uma arma em si. Então não era um açoite preparado, que já estava pronto. Ele improvisou. Interessante. Expulsou todos do templo. Todos do templo. Isso aí é uma expressão muito, muito simbólica, viu? Expulsou todos do templo. Todos do templo. E a ação de expulsar, né? O que é isso? O que é expulsar? É uma coisa que nós vemos aqui também, né? Que quando você usa o todos, geralmente você se refere, tá certo? Dentro do contexto que anterior, às pessoas, né? Mas, de repente, ele qualifica tanto as ovelhas quanto os bois. Olha aí, interessante. Então, você já vê que existe uma simbologia aí. Exatamente. Expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. É aquele detalhe que a gente colocou, né? Na Bíblia de Jerusalém está com as ovelhas e os bois. Mas a tradução do Haroldo geralmente é mais literal. Então, justamente isso, no todos que o Antônio comentou, está incluso ali todas as espécies, né? Então, bota aí as ovelhas e os bois. Daí que vem aquela simbologia que transcende ali, não só aquele momento temporal,
como atemporal. Aham. Ruth, você vai falar algo? Porque tá dando Pronto, tá tendo um pequeno eco. Desculpa, eu esqueci de fechar o microfone. Nada, querida. O importante mesmo aqui é porque ele qualifica Israel, ele está qualificando, né? Expulsou todos do templo, 2 pontos, ele qualifica, tanto ovelhas quanto bois, ele está qualificando a expressão anterior. Verdade. Né? Verdade, os 2 pontos deixam isso bem claro. Também espalhou as moedas. E virou as mesas dos cambistas. Moedas e mesas aí são bem interessantes, viu? e mesas, né? E disse aos que vendiam as pombas. Pombas aí A gente já marcou. aparece de novo, né? Pombas. Tirai estas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Olha, por isso que vale bastante a gente qualificar a questão das pombas, né? Porque tinham bois e ovelhas. Por que ele falou só para quem vendia as pombas? Então, essas pombas aí têm um significado, né? Verdade. É destacado ali dentre os animais. Então, as pombas e às vezes pode estar até dentro da análise de psique ali também, né? Tanto que ele fala ali entre animais e humanos, né? E também essa simbologia dos outros elementos ali, porque nesse momento ele vem o quê? Chacoalhar o templo, o nosso templo íntimo também, as nossas posturas, ele derruba tudo, os nossos referenciais íntimos que temos, chacoalhando eles, né? Porque na período seguinte, né, sem querer fazer spoiler, quando dizer assim, olha só, é curtíssima, fala, Jesus conhece os homens. Então é para marcar. Legal. E disse aos que vendiam pombos. O que vocês acham? Isso, assim, tem alguns versículos, esse por exemplo, é muito marcante, que é o que Jesus fala, essa frase célebre, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Casa de meu pai talvez seja um elemento, casa de comércio, ou então a gente faria um estudo de todo esse versículo, de todo esse trecho do versículo junto. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que faz sentido. Colocar esse versículo junto. Agora é interessante isso que Israel falou, né? Colocar tudo, mas o elemento mais importante do versículo são as pombas. Muito bom. Mas faz sentido colocar. Então coloque todo versículo, que a gente já vai ter feito o estudo das pombas, mas nesse contexto a gente precisa adentrar. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito. Aí, toda vez que é falado isso, nós temos citação, né? Então, citação. Zelo por tua casa me devorará. A gente tem que ver de onde essa citação, né? Eu posso colocar, então, essa citação. O zelo da tua casa me devorou. E os discípulos é que lembraram, não é nem Jesus recitando como acontece nos outros evangelistas, os discípulos que se recordaram. Já me deixo com essa parte aí, viu Larissa? O 16 e o 17? Isso. Eu vi que você se animou, vou colocar aqui. Ismael e Larissa, já foi adicionado, ou pode ser adicionado, vendilhões? Foi adicionado. Sim, vendilhões, vendedores, vendilhões. Vamos lá. Então interrogaram-lhe, versículo 18, não é isso que nós estamos? Então interrogaram-no os judeus e lhe disseram: que sinal
nos mostras para fazeres estas coisas? Alguém Interrogaram os judeus. fez uma citação aí no chat. Olha aqui, o Adalberto, né, comentou. Nosso corpo faz parte do templo de Deus. Talvez a expressão casa de meu pai faça essa alusão. Muito bom. Até, inclusive, o Antônio lembrava que na poesia que ele leu no início, faz justamente referência a isso, né? Então, essa parte da casa de meu pai, do templo. A gente colocou templo? Botou. Pronto, entra nesse contexto, né? Na casa de meu pai e o templo. E perceber que não é um templo apenas físico, né? Aí o que Adalberto percebeu, porque somente João que vai explicar aonde está ou o que é a casa de meu pai. O templo, esse templo aí que somente a passagem de João revela isso. É mesmo. É verdade, é verdade. E no Acho 18, que o a gente sinal é um bom elemento para selecionar. sinal. Pronto. Sinal. Marquei. Nessa analogia, se a gente vê assim, se o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, e também a gente pensar, outra passagem fala, na casa do Pai existem muitas moradas, quando ele fala aqui em templo, também ele fala em casa, também fala em individualidade, né? Então, assim, também é esse templo íntimo individual, a casa de cada um. É verdade, são palavras diferentes, né? Templo e casa, no grego, são palavras diferentes, mas que tem essa conotação. A gente vai ver Jesus utilizando faz essa analogia do templo com algo muito mais sublime do que apenas a obra física ali, né? Lembrando que essa expressão, não é? Se não me falha a memória, é do célebre diálogo de Jesus com Hanã, sacerdote do templo lá, quando Jesus saiu, não é? Pegou, antes de convocar os discípulos, saiu do deserto, foi para Jericó, de Jericó foi para Cafarnaum, Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém, estava andando lá no templo, quando os sacerdotes olharam aquela pessoa diferente, se acercaram dele, houve aquele velho diálogo com Hanã, e foi quando Jesus pronunciou essa célebre frase, né? É verdade. Um dos primeiros Gente, capítulos do Boa Nova. Eu colocando aqui, né, para ver o texto, encontrei algumas referências cruzadas de Levítico referente à questão dos animais. Tá baixo, Ruth. Tá baixo, Ruth. Sim, eu não sei o que é que aconteceu aqui, que esse bicho Melhorou, Ruth. Pronto. Eu encontrei aqui algumas citações em Levítico referentes a essa questão das pombas. Tá achando aqui bem? Em Levítico tem uma que diz assim. Ótimo. Você pode até ficar então com esse elemento. Levítico 1:4 diz assim: se sua oferta ao Senhor consistir em holocausto de ave, oferecerá uma rolinha ou um pombinho. Aí tem outro, que é 5:7. Se não tiver recursos de oferecer uma ovelha, uma rês de gado miúdo, tratará perante o Senhor, em sacrifício e reparação pelo pecado que cometeu. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um deles para sacrifício pelo pecado e o outro para holocausto. Olha aí que esse negócio de oferecer vem de longe. Tem muita coisa, Ruth. A gente vai ver. Você lembrou uma que é muito conhecida, né? A pomba da Arca de Noé. E tem uma mensagem muito interessante, a gente vai ver. Mas pelo nosso horário, estamos chegando no nosso horário, vamos encerrar os elementos aqui do texto. Onde nós estávamos? Sinal, né? A gente no 18 destacou sinal. Aí... Ao 19. Em resposta, disse-lhe Jesus: destruirei esse santuário. Santuário. Olha aí, santuário.
e o levantarei em 3 dias. Quer dizer, a gente tem templo, a gente tem casa do meu pai e tem santuário. 3 palavras diferentes, né? E olha como ele se refere, né, ao templo íntimo. Santuário. É a Bonito. casa onde guarda, como é que é? A Arca da Aliança, né? Onde o divino tá. Aí no. E o levantarei em 3 dias, né? Eu boto também isso? Você ia falar alguma coisa, Antônio? Então, se eu for falar, a gente não vai terminar. Vamos para ficar aqui só da cabeça aqui. Já vem muita ideia, né? Eu viagem, eu coloquei ele, já comecei a viajar daqui, já. Eu também, viu? A mente vai fervilhando, né? Muita coisa, olha, não deixem de anotar, de botar algum lembrete que vai dar muito pano para manga. Temos aí agora algumas referências numéricas, né? 3 dias, levantarei em 3 dias. Esse 3 aí é interessante a gente ver. Certo. Então, os judeus lhe disseram, este santuário foi edificado em 46 anos. Temos aí 46 anos. Botei, 46. E tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Olha só como João é muito direto, né, nesse símbolo, né? Então temos santuário, acho que quem for pesquisar santuário já vê nesse contexto do santuário do seu corpo, né? Isso. Uhum. Eu vou ler até o final e vocês me dizem se tem algo a mais. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, levantado, ó. Foi levantado, excelente isso aí. Geralmente as traduções, deixa eu ver aqui. Ressuscitou. É essa que eu estou usando. Ressuscitou, né? Mas Haroldo é bem literal aqui, porque o verbo é levantar. E dentre os mortos. Porque tem o significado de ficar de pé, né? Quer dizer, aí faz a correlação do levantar, do ressuscitar, levantar dentre os mortos, com levantar o templo, né? O santuário. Muito bom. Nossa, como vocês falaram, a mente vai fervilhando. Recordaram-se os seus discípulos de que falava disto e creram na escritura e na palavra dita por Jesus. Mais alguma coisa nesse finalzinho, gente, que vocês querem destacar? Pessoal, me perdoe, eu vou me despedir de vocês porque minha família chegou aqui em casa, tá joia? Vão fazer muita zoada e eu tenho que atender eles mesmo, tá joia? Tranquilo, Desejo Alexandre. toda semana e até sexta-feira, viu? Fiquem com Deus. Até sexta que vem. Lembre depois de colocar os elementos que você vai querer. Sim, já estou ansioso para ver. Tchauzão, gente. Até mais. Larissa, estava próximo a Páscoa, põe para mim também, dos judeus, viu? Vou botar. E pronto, Jesus subiu para Jerusalém também. Pode deixar. Já marquei. Quem quiser também já dizer esses elementos, reservar aí. Larissa está preparando aqui. Vai colocar lá no grupo também para vocês se manifestarem, para nós todos, né? Israel? Não, é isso aí. Eu vou pegar a hora que eu ver lá no site lá. E falar assim que mesmo o pessoal que está iniciando aí se sentir à vontade, às vezes quiser pesquisar um elemento ali, fique à vontade. Fica à vontade. Né? Liana, Adalberto e Irvina, também fica à vontade vai ter muita coisa, como vocês estão vendo. Então, a gente deixa vocês bastante à vontade. Acho que é isso, gente. Algum que a gente deixou para trás. Se vocês lembrarem mais à frente, também podem falar lá no grupo. Olha, tem essa parte que seria interessante a gente ver também. Tá certo? Beleza. Vamos fazer a prece final. Muito obrigado também, Adalberto. Olha aqui a Ivina também. Prazer enorme ter vocês conosco hoje. Sejam muito bem-vindos. A Ivina já está conosco pela segunda reunião. A gente fique bastante à vontade. Espero que seja um estudo que atenda os anseios de vocês de compreender melhor o Evangelho e a gente caminhar para a nossa evolução. Vou pedir, então, para o Israel
fazer a nossa prece? Pode ser, meu amigo? Pode ser, sim. Barulhão que talvez no fundo aqui tá caindo um dilúvio, tá? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita misericórdia, Mestre Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade bendita, Mestre, de estarmos reunidos em seu nome. E através dos mentores espirituais que nos amparam, nos auxiliam, nos ajudam a entender a sua boa nova, o seu evangelho. E que com isso, Pai, possamos entender o espírito da letra e aplicarmos no nosso dia a dia, transformando todo esse ensinamento, acima de tudo, em atos e posturas íntimas. Obrigado pela oportunidade bendita que nos dá, Pai. Envolve-nos em tua paz, assim como envolve todos aqueles que passam por dificuldade nesse momento que vivemos no nosso planeta. Que nossas emanações, através desses estudos, possam repercutir também naqueles corações que sofrem, naqueles corações que não encontram saída. Obrigado, Pai, mais uma vez, por estarmos reunidos aqui e a todos que participaram desse estudo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus Meus queridos, amigos. antes que eu esqueça, semana que vem nós estaremos com o tema de volta das bodas de Caná, guiados pelo nosso amigo Antônio Carlos, que tem uma experiência muito grande, e a gente tem uma alegria enorme de ter essa oportunidade. Eu vi que a Irvina já conhece, né, o Antônio? Então, até sexta que vem, né, pessoal? Um abraço grande em todos. Eu vou Oi, Ruth. agora, após o término do grupo, eu vou colocar você no grupo, tá certo? Dar algumas explicações sobre o que a gente tem de material e tudo, tá bom? Beleza? Bom final de semana a todos. Muita paz. Tchau, meus amigos. Tudo de bom, meus gente. queridos. Um abraço grande. Tchau. Boa semana para vocês, hein? Para todos nós. Terminar isso.